Na antiga Chipre, por volta de 300 a.C., residia Zenão, um próspero negociante de grande fortuna. Durante uma jornada da Fenícia ao Pireu, sua embarcação naufragou, levando consigo toda a carga valiosa. Por conta desse incidente singular, alheio ao controle de Zenão ou de qualquer ser humano, o abastado comerciante viu-se subitamente empobrecido em um instante. Coloque-se na posição de Zenão. Como você enfrentaria a perda de toda uma vida de empenho, desfeita pela força impiedosa da natureza? Qual seria a reação apropriada? Você se deixaria consumir pela ira? Pela tristeza? Sentiria que a vida lhe pregara uma peça? Para a maioria de nós, tais respostas seriam normais, mas não para Zenão, o progenitor do estoicismo. Uma pequena alteração pode perdurar por uma eternidade, e uma sutil reconfiguração de sua mentalidade pode desencadear transformações substanciais e impactantes no futuro. A essência do estoicismo reside na aceitação e na indiferença. Após absorver as ideias de Sócrates e outros eminentes filósofos, Zenão concebeu e disseminou o estoicismo. Conforme sua doutrina, embora tenhamos escasso controle sobre os eventos que nos cercam, podemos controlar como reagimos a eles, e é imperativo que usemos esse controle com sabedoria. Em vez de lamentar o leite derramado, ou, neste caso, os bens submersos, Zenão concentrou-se em manter a serenidade diante da situação, preservando a calma e a neutralidade apesar de sua adversidade. Atualmente, os estoicos são frequentemente percebidos como indivíduos inabaláveis, raramente sucumbindo a extremos emocionais como acessos de raiva ou crises de ansiedade. Contudo, a essência original do estoicismo transcende essa interpretação. Mais do que uma descrição de pessoas destituídas de emoções, o estoicismo era uma perspectiva abrangente para ver, entender e descrever o mundo. Era uma filosofia de vida que resistiu ao teste do tempo. A filosofia estoica não apenas era aplicável há milênios, mas também mantém sua relevância nos dias de hoje, proporcionando benefícios igualmente impactantes. Ela nos capacita a processar emoções negativas provenientes de experiências adversas e transformá-las em pensamentos que oferecem uma visão singular do mundo. A perspectiva é fundamental, considerando que cada indivíduo no mundo vivencia experiências únicas, resultando em perspectivas diversas sobre a realidade. Os estoicos compartilhavam, discutiam e ensinavam filosofia em locais públicos, tornando sua doutrina amplamente conhecida. Acreditavam que os princípios estoicos podiam beneficiar todos, independentemente de status social, e, por isso, não viam sentido em manter esse conhecimento confinado às paredes de uma escola ou aos pátios de um palácio. Consequentemente, desde escravos até imperadores, todos puderam aprender e adotar o estoicismo, como fizeram alguns dos mais notáveis, como Epicteto, cujo nome traduz como o adquirido ou devido à sua condição anterior de escravidão, por Sêneca, renomado estadista, e Marco Aurélio, imperador romano e uma das figuras mais poderosas da história. Os primeiros seguidores do estoicismo praticavam o que pregavam, evitando todas as formas de discriminação e liderando a luta contra a desigualdade. Criaram até mesmo a expressão "o cidadão do mundo", que literalmente denota alguém pertencente a toda a humanidade. Quando as pessoas ouvem esse termo atualmente, é comum associá-lo a metrópoles como Nova York, Toronto, Dubai e Londres, devido à sua diversidade. Essa diversidade representava a unidade e coesão que os adeptos do estoicismo preconizavam. Na era em que o estoicismo foi fundado, as mulheres não tinham permissão para se dedicar à filosofia, mas os estoicos discordavam veementemente dessa restrição. Musonius Rufus, mentor de Epicteto, afirmou certa vez que não apenas os homens possuem ânsia e uma inclinação natural para a virtude, mas as mulheres também. Elas se satisfazem tanto quanto os homens com ações nobres e justas, repudiando o oposto dessas práticas. Portanto, por que seria apropriado que apenas os homens buscassem entender como viver bem, ou seja, praticar filosofia, e não as mulheres? Mesmo em uma época em que isso não era popular, as mulheres foram autorizadas a estudar livremente o estoicismo e a abraçar esse modo de vida. Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como um guia para viver? Num mundo repleto de eventos imprevisíveis, nossas emoções frequentemente atrapalham nosso equilíbrio.
Na verdade, não ficamos tristes porque coisas ruins nos acontecem, ou ficamos tristes porque coisas ruins inesperadas nos ocorrem. A chuva, por exemplo, é benéfica, pois irriga nossas plantas, fornece água para o gado e mantém a temperatura amena e úmida. No entanto, quando somos surpreendidos por uma nuvem escura na rua sem guarda-chuva, a experiência não é positiva. Então, por que não choramos quando começa a chover? Isso ocorre porque, embora a situação seja desfavorável, aprendemos a esperar a chuva. É algo inevitável, fora de nosso controle climático, apesar de ser inconveniente, a chuva passa e a luz retorna. O estoicismo nos orienta a aplicar essa mesma mentalidade em relação a todas as adversidades, esperando o pior e aceitando que isso pode acontecer. Um dos exercícios estoicos, conhecido como o desconforto voluntário, visa intensificar os sentimentos de gratidão. Dormir no chão da cozinha, tomar banho frio quando costumamos usar água quente, alimentar-se apenas de batatas por alguns dias, são exemplos desse exercício. Este exercício é um auxílio para compreender que, independentemente da dificuldade, ainda podemos sobreviver e até mesmo prosperar se mantivermos a mentalidade correta. Ao suportar essas situações desconfortáveis, estamos indiretamente preparando nossa mente para futuras adversidades. Dada a atual condição do mundo, onde a publicidade é incessantemente empurrada pela nossa garganta, somos condicionados a acreditar que, sem a próxima melhor coisa, uma determinada aparência ou uma certa quantia de dinheiro, nunca alcançaremos a felicidade. Essa mensagem é crucial agora mais do que nunca. Entramos neste mundo com conhecimento limitado. Crescemos absorvendo informações em casa, na escola e através da observação direta. O dilema é que, frequentemente, essas três fontes de conhecimento nos educam de maneiras conflitantes. A pergunta crucial é: devemos internalizar todo esse conhecimento? Se o fizermos, corremos o risco de estabelecer expectativas irrealistas para nossas vidas, o que, em última análise, nos deixará desapontados e insatisfeitos. Essa não é uma abordagem sustentável para viver. Em vez disso, deveríamos concentrar nossos esforços em aprimorar a nós mesmos, para nós mesmos. Devemos realizar ações por nosso próprio benefício, sem anexar esperanças externas ou apegos secundários, pois isso geralmente resulta em decepção. Frequentemente, tentamos preencher o vazio interior com coisas externas, seja gastando dinheiro em um carro luxuoso, uma casa ou até mesmo formando uma família. Muitas vezes, abordamos essas coisas pelo seu valor externo, ignorando o seu valor interno. O estoicismo, no entanto, nos ensina que ao encararmos a vida dessa maneira, estamos entregando nossa felicidade a forças externas, forças que podem falhar. Carros podem quebrar, desastres naturais podem devastar cidades inteiras, e as taxas de divórcio continuam a aumentar a cada ano. Mesmo as coisas da vida que são aparentemente gratuitas têm um custo, o custo do espaço, tanto físico quanto mental. Conforme Sêneca escreveu, aprender a viver com menos abrirá espaço em sua vida para o que realmente importa para você. Portanto, devemos ancorar nossa felicidade em nosso valor intrínseco como seres humanos, em vez de depender do que possuímos ou podemos adquirir fisicamente. A escolha sábia é dedicarmos-nos a manter a serenidade, independentemente do que a vida nos reserve. Independentemente de nossos desejos, no final das contas, temos pouco controle sobre a maioria dos eventos que nos afetam. Contudo, possuímos total controle sobre nossas reações a esses acontecimentos. Essa é a essência da dicotomia do controle, o princípio fundamental da filosofia estoica. Nas palavras de Epicteto, a principal tarefa da vida é simplesmente esta, de identificar e separar assuntos para que eu possa claramente distinguir o que é externo e não está sob meu controle, daquilo que diz respeito às escolhas que realmente controlo. Os estoicos instruem que devemos aprender a discernir entre o que podemos e o que não podemos controlar. Nossa valoração pessoal não deve depender de fatores incontroláveis, mas sim daquilo que está sob nosso domínio. Ter ambições é louvável, porém, segundo a perspectiva estoica, é inútil desmoronar quando as coisas não se desenrolam como desejamos. Produzir vídeos no YouTube é, de fato, mais simples do que governar como um imperador romano,
mas ainda apresenta desafios. Desde a concepção da ideia até o clique no botão ou upload, todo o processo depende de você. No entanto, após o upload, o controle passa para o algoritmo do YouTube. Apesar disso, muitos avaliam o sucesso de seus canais ou contas nas redes sociais com base em métricas como visualizações, assinantes ou seguidores, que, na maioria das vezes, estão além de seu controle. Os estoicos recomendam julgar o êxito de seu trabalho com base no esforço investido, não no resultado de expectativas externas. Confie no processo. Viver com menos implica desvincular-se das correntes sociais que você, essencialmente, impôs a si mesmo. Imagine alguém que se dedicou intensamente nos últimos 6 meses. Convencido de que merece uma promoção, apresenta seu relatório de desempenho ao chefe. Apesar dos agradecimentos, a promoção é negada, e ele volta para casa sentindo-se inadequado no trabalho. Não considera a possibilidade de o chefe estar irritado naquele dia, alguém mais qualificado ter surgido, ou a empresa estar enfrentando dificuldades financeiras. Desconhece a razão, mas ainda assim, fica aborrecido. Se ele simplesmente valorizasse a excelência do relatório de desempenho que apresentou e continuasse a persistir na busca pela promoção almejada, poderia ter experimentado uma felicidade mais duradoura. Com a mentalidade certa, seu objetivo não teria perdido valor, apenas teria sido adiado. A reformulação da mentalidade é crucial nesse contexto. Um verdadeiro estoico não avalia seus sucessos com base no ganho financeiro, mas encontra conforto na capacidade de levar uma vida confortável, desprovida das coisas que o dinheiro pode comprar. As 4 principais virtudes do estoicismo são sabedoria, coragem, temperança e justiça. Sabedoria consiste em distinguir entre o que é interno e externo, e na habilidade de escolher como reagir aos eventos. Como Viktor Frankl disse, entre estímulo e resposta, há um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher a nossa resposta. Coragem envolve persistir e resistir. Temperança, ou moderação, é exemplificada ao fazer mais com menos, expressando-se de maneira concisa. Enquanto figuras como Jeff Bezos e Elon Musk disputam o topo da lista da Forbes, os estoicos acreditam que a verdadeira riqueza reside em possuir o essencial e o suficiente. A justiça é a mais crucial das virtudes, instruindo que ninguém deve prejudicar o outro, pois nascemos para nos ajudar mutuamente, fazendo bem uns aos outros e não a nós mesmos. Nelson Mandela, líder africano renomado, ao sair de 27 anos de prisão, optou por não buscar vingança contra aqueles ligados ao apartheid. Mandela, influenciado pelos ensinamentos estoicos de Marco Aurélio, exortou seu povo a buscar a reconciliação e reconstrução, destacando que o passado estava fora de seu controle. O estoicismo desempenha um papel central em terapias modernas, como a racional emotiva comportamental (REBT) e a logoterapia. A REBT ajuda a identificar padrões de pensamento negativos e desafia esses pensamentos com lógica. A logoterapia, baseada no princípio estoico de que os humanos são impulsionados por um propósito, incentiva a busca de significado mesmo nas circunstâncias mais adversas. Mudar a maneira como pensamos é um processo contínuo. Para resolver questões de felicidade, é essencial praticar a autoestima, redirecionando nossa definição de valor para aspectos controláveis e evitando fixações em elementos incontroláveis. O estoicismo guia-nos para atravessar tempestades passadas e presentes em direção a águas mais calmas. Se, eventualmente, nosso navio afundar, podemos encontrar paz no fato de termos vivido uma vida boa, mesmo que não tenha correspondido completamente às nossas expectativas. Porque, lembre-se, tudo tem um fim.